Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. A vila de Hollow Crest, esquecida no mapa e devorada por florestas densas, era um lugar onde a luz do sol parecia hesitar em tocar. Em uma colina afastada, cercada por um terreno abandonado e enlaçado por uma aura de desespero, estava a Casa dos Ecos, uma construção antiga e maltratada pelo tempo, cuja presença parecia repelir até mesmo o vento. Por gerações, as pessoas murmuravam histórias de eventos horríveis que haviam ocorrido naquele lugar. E numa noite há muito esquecida, uma família inteira foi dilacerada. Mas não por mãos humanas. Os aldeões não falavam sobre o que aconteceu, mas sabiam. Havia algo na casa, algo antigo e faminto, que ainda espreitava entre as paredes. A única sobrevivente daquela noite, uma mulher chamada Aileen Grace, desaparecera sem deixar rastros. Diziam que os ecos de sua dor e da besta que a perseguiu podiam ser ouvidos nos arredores da casa sob o luar. E era por isso que ninguém ousava subir a colina. Na tarde de um outono sombrio, um forasteiro chegou à vila. Graham não era como os habitantes de Hollow Crest. Ele carregava uma curiosidade obsessiva e uma arrogância que o fazia pensar que podia racionalizar o inexplicável. Pesquisador de fenômenos sobrenaturais, ele viajava de cidade em cidade, desvendando lendas locais, desmascarando-as como fraudes ou explicando-as com lógica científica. Quando ouviu falar da Casa dos Ecos, viu uma oportunidade de ouro. Uma lenda como aquela seria o destaque de sua carreira. Graham não acreditava em maldições nem em monstros. Para ele, o sobrenatural era apenas um reflexo dos medos humanos. "Vou passar a noite lá", declarou no bar da vila, sob o olhar incrédulo dos moradores. Os aldeões o alertaram sobre os perigos. Alguns se limitavam a acenar negativamente com a cabeça, enquanto outros simplesmente o ignoravam. Apenas uma mulher idosa, Agatha, se aproximou dele, segurando seu braço com força incomum. "Não se prenda ao som, forasteiro", murmurou. "É assim que ele encontra você." Graham riu, desconsiderando o aviso, e partiu para a colina com sua mochila e equipamento. Ao cair da noite, Graham chegou à casa. A construção era um monólito decadente, com paredes escuras e janelas quebradas que pareciam olhos vazios observando-o. O vento assobiava ao redor dela, mas nenhuma folha se movia. Ele entrou e foi recebido por um cheiro opressivo de madeira podre e ferro. O chão rangeu sob seus pés, e as sombras pareciam se mover na periferia de sua visão. No entanto, Graham não se intimidou. Ele montou seu equipamento na sala de estar. Câmeras, gravadores, sensores de movimento. Queria captar qualquer atividade paranormal. Enquanto explorava a casa, encontrou sinais perturbadores. Garras profundas marcadas nas paredes, manchas escuras no chão que ele assumiu serem sangue seco e um berço destruído em um quarto infantil. Ao examinar um espelho antigo no mesmo cômodo, sentiu um calafrio. Ele pensou ter visto uma sombra movendo-se atrás dele, mas quando se virou, não havia nada. "A imaginação já está pregando peças", murmurou para si mesmo, tentando se acalmar. Pouco depois da meia-noite, Graham começou a ouvir os sons. No início, eram murmúrios baixos, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, mas sem formar palavras. Ele ligou seu gravador, excitado com a possibilidade de registrar algo incomum. Os murmúrios cresceram, tornando-se mais claros. Palavras separadas surgiram entre os sussurros. "Fome, sangue, corra." Graham parou, com a lanterna tremendo em sua mão. Os sons não vinham de uma direção específica. Eles estavam em toda parte, como se as próprias paredes da casa estivessem sussurrando para ele. Então, os sussurros se transformaram em algo pior. Uivos. Não eram uivos de lobos, mas algo distorcido, profundo, carregado de agonia e fúria. "Somente o vento", disse a si mesmo, mas sua voz tremeu. No escritório da casa, Graham encontrou um diário antigo em uma escrivaninha. A capa de couro estava manchada, e as páginas pareciam ter sido arrancadas às pressas. Ele folheou o que restava, lendo os escritos de Aileen Grace. "Não é uma maldição comum. Ele é parte da casa, ou talvez a casa seja parte dele. Ele nos ouve. Ele nos sente. O uivo não vem de fora, mas de dentro." A última página dizia: "Se alguém encontrar isto, saiba que ele não perdoa. E não se esqueça, o som é a chave." Ao terminar de ler, Graham ouviu um estrondo vindo do andar de cima. Passos lentos, pesados. Ele subiu as escadas, câmera em mãos, mas o ar parecia mais denso, como se algo invisível o pressionasse.
Quando chegou ao corredor, viu uma sombra movendo-se na extremidade oposta. Não era humana. Era grotesca, com membros longos e musculosos e olhos brilhantes que o fixaram. A criatura avançou, mas desapareceu antes que Graham pudesse reagir. O som de garras arranhando as paredes o cercou, e ele correu, tropeçando em direção ao porão. No porão, Graham encontrou algo que parecia um altar. No centro havia um medalhão de prata com símbolos intricados. Ele o pegou, sentindo uma pontada de calor irradiar do objeto. Foi então que percebeu. O medalhão era a chave mencionada no diário. Os ecos se intensificaram ao seu redor. A criatura estava próxima, sua respiração pesada preenchendo o ar. Graham gritou as palavras gravadas no medalhão, mas nada aconteceu. Não, ele sussurrou, percebendo a verdade. O medalhão não era uma arma para destruir a criatura, era um convite. Quando a criatura apareceu, sua mandíbula se abriu em um grito que ecoou pela casa. Mas ela não o matou, ela o marcou. Graham sentiu suas mãos queimarem, e o medalhão cravou-se em sua carne. A maldição o tomou, e a criatura desapareceu, deixando apenas sua risada sombria ecoando pelas paredes. Dias depois, os moradores de Hollowcrest notaram algo estranho. A colina estava mais silenciosa. Mas ao cair da noite, os ecos recomeçaram, mais intensos e desesperados. Agora, eram os gritos de Graham misturados aos da besta, presos eternamente na casa dos ecos. E a fome nunca termina. Os moradores de Hollowcrest voltaram a sentir o peso da presença na colina. Antes, os ecos eram apenas sussurros distantes, fáceis de ignorar. Mas agora, com a chegada de Graham e seu destino sombrio, algo havia mudado. Os sons não estavam mais confinados à casa. Durante as madrugadas, ecos distorcidos desciam pela colina e alcançavam a vila. Eles traziam consigo uma sensação de sufocamento, como se o próprio ar se tornasse mais pesado. Até os animais da floresta começaram a desaparecer, deixando a área ao redor da casa completamente desolada. O medo voltou a dominar os habitantes de Hollowcrest, mas ninguém estava mais aterrorizado do que Agatha. Ela sabia o que tinha acontecido. O medalhão, uma relíquia amaldiçoada, havia escolhido um novo guardião. Agora Graham era parte da casa, um servo da fome infinita que ela abrigava. Apesar dos alertas de Agatha, dois irmãos caçadores, Elias e Marcos, decidiram que era hora de acabar com a maldição. Eles não acreditavam nas histórias sobre lobisomens ou espíritos. Para eles, aquilo era obra de um animal selvagem, ou no máximo, algum lunático escondido na casa. Vamos acabar com isso antes que mais gente desapareça, disse Elias, empunhando uma espingarda carregada com balas de prata. Na noite seguinte, eles subiram a colina. O vento parecia soprar contra eles, como se a própria natureza tentasse impedir sua chegada. Quando alcançaram a entrada da casa, o silêncio os envolveu, um tipo de vazio opressor. Ao entrar, os irmãos sentiram um frio sobrenatural. O ar parecia vivo, pulsando com uma energia invisível. Algo está errado aqui, sussurrou Marcos, mas Elias o ignorou, avançando com a lanterna tremendo em sua mão. Assim que atravessaram o corredor principal, a porta se fechou violentamente atrás deles. As janelas, já cobertas de poeira e sujeira, pareciam solidificar-se, tornando impossível quebrá-las. A casa os havia prendido. Os ecos começaram quase imediatamente. Não eram apenas vozes ou uivos, mas risadas grotescas, misturadas com gritos de agonia. Isso não é um animal, gritou Marcos, apontando sua espingarda para o vazio. Quando chegaram à sala de estar, a lanterna iluminou algo que fez seus corações pararem. Na parede estava o rosto de Graham, distorcido e fundido à madeira. Seus olhos o seguiam e sua boca se movia lentamente, formando palavras que quase não podiam ser ouvidas. Saiam, agora. Mas não havia saída. Os irmãos se separaram, tentando encontrar uma saída. Elias foi para o andar superior, enquanto Marcos explorava o porão. No entanto, ambos enfrentaram o mesmo terror. A criatura estava em toda parte e nenhuma ao mesmo tempo. Elias ouviu passos pesados atrás de si, mas quando se virou, tudo o que viu foi uma sombra que parecia se alongar e se contorcer. Marcos, no porão, encontrou o altar onde o medalhão estava antes. Agora o lugar estava vazio, mas as marcas de sangue no chão ainda pulsavam levemente, como se estivessem vivas. De repente, a criatura apareceu diante de Marcos. Era ainda mais terrível do que as descrições. Pele acinzentada, olhos vermelhos e uma mandíbula que parecia abrir-se além do possível. Marcos tentou atirar, mas a criatura desapareceu antes que ele pudesse apertar o gatilho. É isso que vocês querem? A voz de Graham ecoou pelas paredes, agora distorcida e cheia de dor. Querem alimentar a fome?
Elias ouviu o grito do irmão e correu para o porão, mas quando chegou, encontrou apenas a espingarda de Marcos caída no chão. O irmão havia desaparecido. Elias, sozinho e em pânico, encontrou o diário de Eileen Grace abandonado no altar. Ele o folheou rapidamente, suas mãos tremendo. Uma nova página que antes estava em branco agora estava escrita em sangue. O medalhão é a chave. Mas ele não salva, ele substitui. A fome deve sempre ter um portador. Ele entendeu o que isso significava. Para escapar, alguém teria que tomar o lugar da criatura. Era o ciclo da maldição, um sacrifício eterno para manter a fome confinada. Quando a criatura apareceu novamente, Elias tomou uma decisão desesperada. Ele gritou para que a casa o levasse em troca de seu irmão. A casa aceitou. A criatura rugiu e Elias foi consumido por ela. Sua carne se distorceu, seus ossos estalaram e sua alma foi puxada para a essência da casa. Na manhã seguinte, Marcos foi encontrado por moradores na base da colina, sem memória de como havia escapado. Mas os ecos haviam mudado. Não eram mais gritos de Graham, mas os de Elias, que agora era o novo guardião da Casa dos Ecos. E pela primeira vez em décadas, os uivos foram ouvidos não apenas na colina, mas em toda a vila. A fome estava crescendo, a maldição não podia mais ser contida, e Hollowcrest estava prestes a ser devorada. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.